colocando de pé para estar recebendo o pastor Juliano, que vai estar ministrando a palavra. Gostaria de estar chamando o pastor Michael para estar fazendo a oração. Glória a Deus, glória a Deus. Estende tuas mãos e juntos oremos nessa noite. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite. Pai, neste momento nós oramos, ó Pai, para que o Senhor venha, Pai, falar conosco através da tua palavra. Usa o teu servo nessa noite como instrumento gracioso para todos. Falando a Deus, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir da tua parte. Fala, Senhor, aos nossos corações. Usa o teu filho nessa noite como flecha que acerta o alvo. Que em nome de Jesus nós temos abrido a nossa mente, nosso coração, quero ouvir a tua palavra nessa noite e sermos praticantes dela no nosso dia a dia. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você é Deus servo, Senhor, com o nome de Jesus. Glória a Jesus, cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, motivo de alegria por esse convite. Louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui, pela vida dos pastores desta igreja, também pela vida de cada um que se encontra sobre este lugar. Glória a Jesus Cristo. Eu quero que a igreja abra pela Bíblia, o livro, glória a Jesus, de João. Seu capítulo 11. E o versículo 31. Disse-lhe: tira a pedra, Marta. E a irmã do defunto disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não hei de dito que, se creres, verás, pois a glória de Deus. Você pode se assentar, glorificando a Deus e exaltando o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Igreja do Senhor Deus, Ele faz coisas tremendas. Essa palavra é uma das mensagens muito bem conhecidas, a igreja muito bem conhece. A passagem que fala que Jesus ele ressuscitou a vida de Lázaro. Tem coisas que Deus faz que a medicina não compreende. Tem coisas que Deus ele opera que a medicina não pode entender. Você vai ver que uma família, ao grande desespero, por esta família ter uma grande proximidade diante de Cristo, por ter uma grande proximidade, por ter ali um Cristo que com eles andava, que tinha conhecimento, que Jesus ali andava sobre a casa deles. Então eles tinham uma grande proximidade de Cristo e intimidade com o Senhor. A Bíblia fala que Lázaro vai estar enfermo. Jesus não está em Betânia, Jesus não está lá perto, Jesus está vendo o que está acontecendo. Só que Jesus está no controle de tudo. Observando que Jesus ele não está lá, mas Jesus ele está no controle. Tem certas coisas na nossa vida que talvez nós queremos que aconteça o resultado na hora que a gente quer. Tem situações nas nossas vidas que queremos que Jesus faz da maneira que a gente quer. Tem coisas que a gente vai querer que Jesus apressa para que a gente receba aquilo que talvez está nos faltando, aquilo que talvez está acontecendo. Tem coisas que Deus vai deixar agravar, tem coisas que Deus vai deixar acontecer, tem situações que Deus vai deixar se alevar, porque quando Ele fizer, Ele não vai fazer simples coisas, Ele vai fazer grandes coisas, porque Deus não é Deus de simples coisas, Deus é Deus de coisa grande. E quando Ele faz coisas grandes, Ele pega o homem do lugar e coloca para poder pregar a tua palavra. Ele pega a prostituta e tira ela da prostituição e transforma a vida dela. Ele pega aquilo que o mundo não dá nada e faz coisas que o mundo fica perplexo. Isso é milagre, milagre. O mundo diz: isso é só um milagre para acontecer, isso é
vai mudar, mas como Jesus quer fazer, Ele pega e transforma e opera da maneira dele. Marta, ela manda mensageiro, e essa mensagem vai chegar dizendo: Jesus, o teu amigo, aquele que tu ama, ele está enfermo. A palavra vem de encontro a Cristo, para que Jesus ele voltasse imediato, porque a intimidade que Jesus tinha com Lázaro é próxima. Então não é porque Jesus era próximo de Lázaro, de Marta ou de Maria, que Jesus ia fazer da forma que eles queriam. Porque talvez achemos, porque oramos muito ou paramos muito preso, achamos que nós podemos obter resultado naquilo que queremos para já. Entenda uma coisa, que nem tudo que nós pedimos nós vamos obter. Tem coisas que Deus não vai dar aquilo que nós pedimos, mas aquilo que já nós temos Ele preserva em nossas vidas. Porque muitas vezes aquilo que nós pedimos talvez não está na lista de Deus para Deus nos favorecer, mas aquilo que Deus tem para nós Ele está reservando. A Bíblia diz que pedimos e pedimos, mas pedimos, mas nem todas as coisas que pedimos talvez é o agrado de Deus. A Bíblia fala que é uma coerência. O resultado aqui é o resultado de uma enfermidade, decadência e da pós-morte. Então, mas Jesus ele está vendo isso. Jesus ele percebe que isso vai acontecer, mas isso é agrado dos céus acontecer isso. Isso é agrado de Deus, isso acontecer, porque Jesus não queria curar Lázaro, Jesus não queria fazer uma simples cura, Jesus queria fazer um milagre na vida de Lázaro e toda a família. É Jesus dizendo nesta noite: eu não quero fazer simples cura, eu não quero fazer simples coisas, eu quero operar em milagres. Mas é difícil, Senhor, aquele coração duro é muito difícil, mas Jesus ele faz milagre. A Bíblia diz que ele tira o coração de carne e coloca, ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Deus opera, não tem nada que impede. Tem certas permissões que Deus permite. Falando de permissão, foi falado da vida de Jó. Ou como Deus permite coisas acontecer. Jó tinha intimidade com Deus, Jó tinha proximidade com Deus, Jó era reto, íntegro. Foi falado aqui. Você vê que a integridade, a pessoa reta, desviava-se do mal, e mesmo assim Deus permitiu acontecer coisas com ele. Você acha porque veio, você acha porque tem intimidade, e acha que você não vai passar provações, acha que você não vai passar situações ou guerra nas suas vidas, você acha que você não vai passar afrontas na sua caminhada, você acha que Deus não vai permitir coisas acontecer na tua vida, você acha que Deus não vai provar você? Deus provou Jó, prova-se Jó, envia-se Satanás, então faça o que quer, só não tira a vida dele. Tem coisas que Deus vai nos provar, tem situações que Deus vai nos levar à aprovação. A Bíblia diz, no Salmo 119, versículo 71, a Bíblia diz dessa forma: foi bom passar por essas aflições. Tem coisas que tem que ser, tem coisas que tem que ser coerente a passar mesmo. Tem situação que você vai ter que passar. Foi bom passar por essas aflições para que nenhum pudesse entender os teus estatutos. Tem coisas para que a gente entenda. É no processo que você vai entender. É na provação que você vai entender o mistério de Deus. Quer ser usado por Deus, você vai viver pancadas, você vai viver afrontas, você vai viver dificuldades, você vai viver diante da tua vida afrontas, ameaças. Quer ser usado na presença de Deus, quer fazer a obra de uma forma qual de excelência que Deus te usa, então vai ser provado na mão do Senhor. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, no versículo 2: bem-aventurado o varão que suporta as provações, porque depois que ele for provado, ele receberá a coroa da vida. Existem coisas que você vai vencer, existem coisas que você vai alcançar através daquilo que você vencia na sua caminhada. Você vai ter que suportar.
são pessoas que falam, são pessoas que caluniam outras pessoas, são pessoas que te desprezam, mas Jesus está dizendo que esta noite, talvez você está vivendo isso, talvez você está vivendo essa situação, é porque aquilo que Deus vai te entregar é grande, porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida é grande milagre, ou talvez aquilo que a sua família vai receber é grande e a obra imperfeita naquilo que Deus vai operar sobre a tua casa. E talvez o resultado da oração talvez seja estendido, talvez alguém disse, mas eu oro tanto e peço para Deus resolver essa certa situação, ainda não chegou, ainda não houve resultado. Você vai ver que Neemias, ele ora para chegar até Jerusalém, ele vai orar um período de 4 meses para ter resposta da parte de Deus. Existem coisas que nós temos que orar, pagar preço para que Deus faça. Existem situações que você vai ter que orar muito, filho. Você vai ter que jejuar muito, vai ter que matar a tua carne, vai ter que matar as tuas vontades para Deus responder na seguinte vontade dele, no tempo dele. Nem tudo que nós queremos recebemos no nosso tempo. A Bíblia diz que quando Daniel ora, 21 dias tem uma resposta. Talvez no mundo espiritual há travamento para pagar aquilo que é para te entregar. E Deus está dizendo: vai em frente, resiste, vai em frente. Não é momento de parar. Parece que a resposta não vai chegar, mas há uma guerra contra a tua vida, há uma guerra contra a tua casa. Mas assim diz o Espírito Santo: vai chegar no tempo certo, vai chegar no tempo certo, vai chegar na hora certa. Nós vemos que Deus permite algumas coisas acontecer. Deus permite coisas acontecer. Talvez Deus permite para nós amadurecer a cada dia mais na tua presença. A Bíblia diz no capítulo 4 de Marcos, no seu versículo 35, que quando Jesus leva os seus discípulos para a margem, ele leva com propósito. Tem coisas que é por propósito, tem situações que é para propósito, processo para levar a propósito. E tem vários tipos de propósito, seja ele de salvação, de libertação, seja ele de cura, de milagre. Então tem vários tipos de propósito. Então quando Jesus ele leva os seus discípulos para o mar, é para atravessar o mar. E existe um propósito no meio desta caminhada para ensinar os seus discípulos como deve suportar algumas intensidades de ventos ou de suportes. Tem coisas que Deus vai te ensinar, tem coisas que Deus vai te provar, tem áreas da tua vida que Deus vai começar a te ensinar, para te provar, para você aprender a lidar com elas. Porque é assim que Deus faz. Deus ele não quer que você esteja na presença dele de uma forma que você não tenha conhecimento daquilo que tem que fazer. Deus primeiro ele te prova para te levar para o deserto. E no deserto você vai surgir conhecimento da parte de Deus, saber quem é Deus. Porque no deserto é para que você dependa dele a cada dia mais. Porque Mateus está numa vida favorável e disse que conhece Deus, mas não conhece Deus. Porque quando as coisas se apertam, você esquece de quem é Deus. Aí você começa a murmurar, começa a falar de Deus, começa a falar das pessoas. É isso que Deus não quer. Deus quer homens e mulheres que sabem se envolver em meio de ventos e processos, sabem lidar com ele. A Bíblia diz que quando Jesus permite, Jesus estava dentro do barco e a situação que estava se comovendo é a tempestade que se levantaria. A Bíblia diz que Jesus estava dentro do barco e eles estavam desesperados. Em situações que desesperam mesmo, em situações que vai fazer você ficar com medo, tem situação que vai fazer você querer voltar para trás ou pular deste barco, pular desta vida que você está vivendo diante da presença de Deus. Mas se você pular ou se você desistir, a situação vai ficar pior. Se você pular ou desistir ou retroceder, a situação da tua vida ela vai ficar pior. Elas estão querendo resposta. Elas querem que Jesus volte na hora delas. É desespero. E quando a gente vê o desespero, a gente pede para Deus, a gente fala com Deus e queremos as coisas para já. Isso é a normalidade de um homem, de uma mulher
Isso é normal da situação que nós vivemos, talvez, que muitas vezes vai se agravando. Nós queremos que Jesus ele toca logo, faz uma obra logo, liberta logo, tira logo, entra com a logo. Jesus passa logo e muitas vezes Jesus está orando, muitas vezes Jesus está vendo. A Bíblia diz, irmãos, louvado seja Deus, no capítulo 5 de João, havia um homem que estava na beira do tanque. Este homem estava com uma enfermidade havia 37 anos, 38 anos, na beira do tanque. A Bíblia fala que quando Jesus ele entra, Jesus ele vem sabendo que aquele homem estava todo naquele tempo, naquela situação, e aquele tempo, naquela situação, todos ali que estavam perto daquele tanque, o primeiro que pulava nas águas era curado. Agora imagina a frustração de uma pessoa, vemos todo curado e ele não ser curado, vemos todos receber bênção e ele não receber nada. Imagina a tristeza de alguém chegar na casa de Deus e ver todos, muitas vezes recebendo, talvez aquilo que quer, aquilo que está pedindo, e muitas vezes você fica descampando dizendo: Senhor, eu oro tanto e pago todo o preço, e não recebo aquilo que fulano recebe. Veja a mentalidade de pessoas hoje. A frustração ela existe. Pessoas que se frustram na caminhada e muitas vezes não entende o teor daquilo que está acontecendo. Jesus ele está vendo o sofrimento. Mas por que Jesus vê sofrimentos e não faz nada? Tem situações que talvez nas nossas vidas nós temos que entender. Nem todos aqueles que sofrem, nem todos aqueles que estão sofrendo lá fora, então talvez nós olhamos: por que Deus não faz nada? Por que Deus vê pessoas morrendo, crianças morrendo, passando fome, e Deus não faz nada? Tem coisas que Deus não faz através do sofrimento. Deus faz através de posicionamentos, através de decisões, através de escolhas. Tem pessoas que escolhem viver do jeito que está, tem famílias que escolhem para os seus próprios pessoas, próprias famílias que vivem do jeito que está, e muitas vezes não se colocam em posições. Tem situações que Deus deixa se levar, até mesmo se acabar, para que o homem reconheça que somente Jesus Cristo é o Senhor e mediador da nossa almas, que somente Jesus Cristo pode operar coisas tremendas e grandes e inefáveis. Veja, elas estão pedindo que Jesus volte, e a mensagem chegou até Cristo. Cristo vai ouvir a mensagem. Jesus disse para aquele que levou a mensagem, dizendo: olha, essa enfermidade ela não é para a morte, não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus se manifeste através dela. Entenda que as situações é que é para que seja glorificado o nome do Senhor. Tem coisas que é para a glória de Deus, tem situações que é para a glória de Deus. É por isso que tem coisas que se agravam e muitas vezes você fala assim: meu Deus, só o Senhor pode fazer isso. Glória a Deus por isso, glória a Deus porque o Senhor fez coisas que talvez a medicina não pode fazer. Deus tirou pessoas do UTI, glória a Deus por isso. Então Deus permite um momento certo para que Deus coloque as tuas mãos e arranca aquele cenário e coloca a vassoura e a trabalho para que todos vejam e que todos glorificam, para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus não volta. Jesus fica mais 2 dias no lugar que estava, porque o pensamento judaico, o pensamento do povo dos judeus, fizeram um pensamento superficial, pelo fato de alguns milagres acontecer, até mesmo duvidava de Cristo. Se você observar em Lucas capítulo 7, versículo 11, Jesus ressuscita, o filho da viúva de Naim. Havia um ressuscitamento ali de pouco prazo, de pouco curto tempo. Então foi rápido. Então os judeus eles ficam com a mentalidade duvidosa, porque na época se dizia que por 2 dias ou 48 horas, ou seja, um dia, no prazo de 2 dias, o corpo, a alma podia voltar para o corpo e podia ressuscitar de novo. Então a dúvida, Jesus ele não queria voltar no mesmo instante, para que não achasse dúvida
ajuda em nada, porque a enfermidade estava se agravando, ele queria que se agravasse, e ele queria que Lázaro morresse, porque ele não queria simples cura, ele não queria que ninguém duvidasse, ele queria que todos crescem que ele faz o milagre. Nós servimos um Deus que o mundo olha e tem a dúvida de você, que você serve a Ele. Nós servimos um Deus que é o Deus que faz, é o Deus que faz milagre. Imagina Deus tirando pessoas que o mundo rejeita, Deus tirando pessoas que o mundo está rejeitando, e Deus trazendo para a tua presença, porque como a promessa está repousada, a promessa ela não retrocede. E como Jesus ele entra na cena, ele entra para fazer o milagre, ele entra para fazer a obra. Tem obras que Deus vai fazer, é segundo a tua vontade, é segundo o teu querer. A Bíblia diz que quando o pedido foi lançado, Jesus fica mais 2 dias, 4 dias. Já então estava no estado putreficado. Pensa assim, que estava num odor muito grande, e a Bíblia fala que quando Jesus ele vai, os discípulos vão indagar, dizendo: Senhor, os judeus querem te pegar, querem apedrejar, e ainda voltaremos no mesmo lugar. Jesus vai dizer para eles: se andarmos de dia, não tropeçaremos. Se você anda na luz, se você anda na claridade da luz, e se há em ti luz, não tropeçará, porque essa luz vem da parte do Espírito Santo. É por isso que quando nós andamos em Cristo, nós temos que andar em luz. Luz fala de claridade, e quem anda na luz não tropeça em pedra, e quem anda na claridade não tropeçará em pedra alguma. Rabassuriando a batalha preparada. Tem muitos andando e tropeçando, é porque Jesus disse: mas quem anda à noite, ele tropeçará, porque nele não há luz nenhuma. Jesus disse que ele é a luz do mundo. João 8,12 diz que ele é a luz do mundo, e aquele que anda com ele andará em luz e não andará em trevas, porque vê a luz. Nós estamos caminhando com a luz é a palavra é Cristo. A Bíblia diz que a palavra é luz, resplandece e que não deixa os seus pés tropeçar. Nós estamos vivendo um tempo hoje que as pessoas estão duvidando, andando na presença de Deus, estão duvidando daquilo que Deus pode fazer. É por isso que muitos não recebem diante de Deus aquilo que pede, por causa das dúvidas. Serve a Deus, mas duvida ainda. Serve a Deus, mas duvida que Deus pode salvar pessoas, que Deus pode tirar aquela pessoa do tráfico das drogas. Ainda duvida que Deus não pode arrancar aquela enfermidade, ainda está duvidando que Deus não pode trazer pessoas de longe para perto, pessoas que estão duvidando que Deus não pode fazer. Deus ele faz coisas tremendas, Deus ele faz coisas poderosas. Imagina quando Deus lavassuriando a batalha ou preparada, nos vê diante de joelho orando, e Deus olhando assim: olha, está orando para mim, está orando com uma intensidade boa, mas tem que ter paciência, porque depois que você orar, existe mais orações que você vai ter que intensidade de
chegar na cidade, e quase perto da cidade, Marta vai te encontrar com ele. Marta é aquela desesperada. Marta vai chegar, Maria vai ficar. Marta vai chegar e dizer: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria comido. Então ela está com o pensamento de passado. Por que passado? Porque se tivesse, Jesus estava presente na hora. Jesus ele estava presente, e quando ele estava ali, o próprio milagre estava com ela. Ela está dizendo: se o Senhor tivesse. Tem pessoas, irmão, que não deixam o passado, é por isso que não recebe aquilo que é presente. Tem certas coisas que você não abandonar, passados, ou até mesmo você não abandonar coisas que você disse. Se aquilo, se Jesus olhasse, se visse orando, e aquilo que acontecesse, aquilo agora não tem que acontecer neste momento. Tem pessoas que muitas vezes se indagam por si mesmo, muitas vezes se indagam por si mesmo. Mas por quê? Por que, Jesus, que isso aconteceu? Mas se o Senhor tivesse colocado a mão, se enviasse o profeta aqui, as coisas não teriam acontecido dessa maneira. Pessoas que se indagam mesmo diante de Deus, e uma coisa que é indagar a Deus é algo para estar pressionando Deus. Deus não está ilimitado nas nossas vidas, Deus não está ilimitado em aquilo que nós fazemos. Deus é um Deus ilimitado. Aquilo que nós temos para Deus é pequeno, para nós é grande, mas para Deus é pequeno. A Bíblia fala que quando ela fala para isso, para Jesus, Jesus disse: olha, o seu irmão há de ressuscitar. Isso é uma prova. E Jesus deu uma confirmação para ela: vai ter milagre. E ela vai dizer: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus está dizendo para ela que o irmão dela vai ressuscitar, mas ela está se andacando, dizendo: os final dos tempos, quando for no final dos tempos, eu sei que vai ter a ressurreição. Jesus está dizendo que aquele resultado, aquela intensidade que está acontecendo ali, Jesus estava ali para mudar o quadro da situação. Jesus disse hoje que tem situações que ele vai mudar, o quadro de pessoas, de famílias, de pessoas que estão neste lugar. Jesus está dizendo nesta noite que tem situações que Deus vai começar a mudar. Tem coisas que Deus vai começar a mudar o quadro de situações, porque tem coisas que tem pessoas que eles não aguentam mais. Temporária, a situação não muda, a casa não muda, o homem não muda, a mulher não muda, o filho não muda. Está dizendo: calma, porque vidas vão começar a ser mudadas, porque não vai haver mais somente cura, vai haver milagre, porque milagre é intencionado diária, aonde coloca por dentro intencionalmente, Deus vai operar do lado de dentro. Deus vai começar a operar em vidas, em famílias, em pessoas que estão buscando a tua presença. Deus faz em coisas grandes. O que Deus faz em coisas grandes, é por isso que todo o processo, quando a gente quer viver algo de Deus, a gente tem que suportar. E nesse suporte não podemos ficar indagando a Deus. Mas por que o Senhor nos permitiu isso? Por que o Senhor nos levou para isso? Por que o Senhor está permitindo esta pessoa falar isso? Por que o Senhor está permitindo esta pessoa falar aquilo? Porque essa porta fechou. Tem coisas que nós lembramos do passado e dizemos: por que Deus fez isso? Talvez Deus nos tira de situações ou fecha certas portas para você não morrer. Quando falar morrer espiritual. Tem certas portas que vai te fazer levar você para longe da presença de Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem: eu sirvo a Deus, eu preciso do melhor. Tem coisas que é até bom, mas para você. Mas tem coisas que não vai te edificar diante de Deus. É por isso que você vai ver muitas pessoas buscando segundo a tua vontade. Só que pessoas que estão distantes de Deus, elas ficam assinalando. Uma hora ela pensa em Deus, uma hora ela pensa nas coisas de fora. Ela não tem firmeza. Então ela pensa que a bênção de Deus é segunda que a capacidade dela. Capacidade que você tem, você pode fazer naquilo que você sabe fazer, isso é normal. Mas existem coisas que Deus vai fazer, não é segundo os nossos conhecimentos. Não é segundo nossos conhecimentos, é
a bênção não está interligada somente o que os teus conhecimentos vão fazer. Bênção de Deus. Nem tudo é bênção da parte do Senhor. Tem coisas que vêm através dos seus conhecimentos e através das suas capacidades. Mas tem bênção de Deus que faz você ser abençoado e ainda estar na tua presença diariamente. Mas tem coisas que é para te atrapalhar. Deus está dizendo nesta noite. Tem coisas que vêm para te atrapalhar. Cuidado. Que tem portas que Deus fechou na tua vida. Que não é para você bater na minha tecla para que ele não vai abrir. Não adianta bater na mesma tecla que Deus já fechou, ele não abre mais. Talvez você está pedindo mais aí. Vai ser melhor para mim. Vai ser mais favorável para você, tudo bem. Mas é a tua vida espiritual, como é que fica? Como é que é a tua vida de edificação diante de Deus? Melhor para Deus uma alma salva do que uma alma sendo condenada. Aleluia, Jesus. Os fiéis que servem a Deus, que andam na sua intensidade, as coisas que acontecem na sua vida, a porta fecha, situações se agravam dentro da sua casa, mas tu está perseguido, mas não está desamparado. Tu pode até estar perseguido, mas não está desamparado diante de Deus. Tem coisas que vão acontecer, mas Deus está dizendo: eu estou perto, filho. Eu estou vendo tudo. A Bíblia fala que como Sadraque, Mesaque e Abednego estava numa situação aonde Deus permitiu. Deus permite. Só que aquilo que eles estavam diante daquelas estátuas, eles não fizeram o que eles queriam, mas eles fizeram sob a vontade de Deus, a não se ajoelhar, a não se dobrar diante daquela situação. Tem pessoas que estão se dobrando porque o cargo é bom, porque o fulano é bom, mas estão se dobrando porque fulano está pagando mais. Então está dizendo, é porque as pessoas estão te falando e você está querendo viver uma vida a qual aonde Deus não quer que você vive. É melhor você estar de pé diante de Deus do que você estar ali diante do homem, diante das pessoas te bajulando com isso e com aquilo, e levando a sua alma para o inferno desobedecendo a Deus. Tem portas que vão fechar, e talvez nós temos que entender a não indagar a Deus porque a porta fechou. A Bíblia diz que Deus nos permite até fornalha. A Bíblia diz lá em Isaías 48, no seu versículo 10, é que Deus nos prova na fornalha da aflição. Tem fornalhas que Deus vai nos provar. Vamos passar até aflito, vamos ficar até aflito. Só que Deus não vai deixar que essa aflição seja acima daquilo que você possa suportar. Deus não te dá nada, prova nenhuma acima daquilo que você possa suportar ou não possa resistir. Deus é fiel. Então, se as coisas estão se elevando diante da tua vida, é porque Deus está te provando diante dessa caminhada. Louvado a Deus por isso, porque nós somos provados por Deus. Porque não adianta estar numa vida regozijante, mas caminhando segundo, louvado seja Deus, aquilo que Deus não quer, aquilo que Deus rejeita. Tem pessoas que estão tão buscando aquilo que lhe apraz a tua vida, estão perdendo a coroa do céu, estão perdendo a coroa da glória. A Bíblia diz em 1 Coríntios 9, do versículo 25, a Bíblia diz que Paulo vai falar desta forma: o corredor, ele corre intensamente, ele insiste a correr, porque ele se prepara para poder receber uma coroa da terra, uma coroa corruptiva, uma coroa terrena. E tem muitos assim, buscando poder, buscando aquilo que te vale a tua vontade. Aí Paulo vai dizer mais: aquele que busca, ele busca com seu interesse, mas a igreja busca uma coroa incorruptível, uma coroa que a terra não pode dar, uma coroa que a terra não pode te oferecer. É uma coroa que está diante dos céus celestiais. É Jesus dizendo nesta noite: existem coisas que vão fazer a tua vida através da tua perseverança. Persevera na presença de Deus e não busca segundo o teu interesse e a tua vontade.
E quando Jesus disse a ela: o seu irmão vai lhe ressuscitar, ela disse: eu sei que ele vai, mas a ressurreição não de um dia. Jesus ele vai ir até diante e quando chamar Maria, Maria fala a mesma coisa se falada. Maria, sai da tua casa e vem porque Marta chegou. Talvez desesperada, talvez ali naquele lugar, talvez ali frustrada porque aconteceu aquilo e Jesus manda chamar. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida aqui, pessoas que começam a se vincular, começam a ter mesmo se relaxar diante de Deus porque aquilo não aconteceu da maneira que Ele quer, e começa a desleixar aquilo que é da parte de Deus. Não adianta nós querer fazer cara feia diante das coisas de Deus só porque as coisas não aconteceram diante de nós queremos. Imagina Maria na casa dela, com jeito de ano, esse livro está na Bíblia, mas com jeito de ano, imagina ela na casa dela pensando: por que Jesus não fez? Marta só foi chamar porque Jesus mandou, e então ela foi, a mesma pergunta ela fala para Cristo: por quê? Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A intensidade da palavra aqui é vivenciar as coisas que passou. Jesus nunca vai fazer coisas novas se a gente não lançar as coisas velhas fora. Não lembrar das coisas passadas e nem considerar as antigas. Eis que eu faço coisas novas. Tem coisas que Deus vai fazer quando a gente lançar as coisas velhas fora. Tem coisas que é para o alvo, é para frente, segundo a reta justiça de Deus. Não adianta olhar para o lado, para a esquerda, para trás, porque para trás você vai ver só o passado, o para trás você vai ver só o passado. Coisas passadas, mas quando nós olhamos para frente, olhando para Cristo é o alvo. Paulo vai dizer assim: seguir ao alvo, deixar que as coisas que para trás ficaram e seguir em frente. Quando você segue à frente, você segue no propósito que é Cristo Jesus. Ela vai dizer: se o Senhor estivesse aqui, eu não teria morrido. Jesus vai dizer para ela: olha, glória a Jesus. Jesus vai dizer para ele: então vamos lá ver. A Bíblia fala que Jesus chorou na situação. E quando Jesus ele entra, ele vê que os judeus estão chorando. Os judeus estão ao redor, consolando Marta, consolando Maria. Jesus ele começa a ver a situação. Jesus ele vê aquilo, ele chora, se comove porque a compaixão está em Cristo. A Bíblia fala que quando Jesus ele avista, ele vê também uma pedra que está no meio. Ele vê que a pedra que se rompe na frente daquele túmulo é uma pedra que está fora, uma pedra que está ordenada por fora, organizada por fora, mas existe um corpo pelo lado de dentro. Eita Jesus queria fazer coisas diferentes. Tem coisas que nos atrapalham a receber milagres. Tem coisas que nos atrapalham a receber certos milagres de Deus. Imagina Jesus olhando a pedra e dizendo: Marta, o milagre eu posso até fazer, mas a pedra você tem que tirar. Existem pedras que nos atrapalham. A pedra estava no meio. Existem pessoas que tentam ali camuflar situações da tua vida, e muitas vezes só fica envolvido em passado, o passado da pedra que te atrapalha. Se tu não arrancar isso, o milagre do presente não vai acontecer. A incredulidade, ela simboliza uma pedra que nos atrapalha diante de Deus. A inconfiança. E muitas das vezes nós estamos vivendo nesse tempo, as pessoas não recebem diante de Deus ainda, porque ainda existe uma pedra em sua vida, em sua caminhada, que lhe atrapalha você receber aquilo que Deus tem. Existem pedras de orgulho que têm que ser arrancadas. Tem certas altivez que, se nós não arrancar e não sermos humildes de nenhuma criança, não recebemos da parte de Deus aquilo que ela se recebe. A Bíblia diz em Mateus capítulo 18, a
A Bíblia diz que quando Jesus ele está diante dos seus discípulos, existem situações que quando eles estão próximos de Jesus, e eles falavam com Jesus dizendo: Senhor, quem de nós é o maior? Quem de nós é o melhor? Existe situação que a gente vai olhar para as pessoas e nós se indagamos, Senhor, eu costumo tanto, muitas vezes as pessoas olham e vejam os olhares altivez, olham de cima para baixo, de baixo para cima, e muitas vezes se acha diminuir outras pessoas. Deus está dizendo: tem pedras de altivez, pedras de achismo que tem que ser arrancadas, porque tem milagres que vão ser recebidos através da pedra ser ouvida. O Espírito Santo de Deus, ele é tão sensível, se a gente não se atentar para aquilo que ele faz, o que o Senhor ele nos olha diante da tua palavra, nos vê como um vaso, e esse vaso diante de Deus, ele tem que ser vaso que pode ser modelado na hora que ele quer. Paulo fala que tem uma casa, tem vários tipos de vasos, mas tem vaso que Deus se aproxima mais. Existe um vaso que tem mais proximidade de Deus, é o vaso que é feito de barro. Tem vasos feitos de barro que Deus ele pode mover, ele pode trabalhar, ele pode fazer coisas dele. São vasos simples diante de Deus, são vasos sensíveis. A Bíblia fala isso no 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que porém diante do vaso de barro há uma preciosidade, há um ouro, há uma preciosidade dentro dos vasos de barro, porque Deus, ele, o Espírito Santo, ele é precioso e ele trabalha num vaso simples que pode ser roubado. Não é um vaso que tem altivez, um vaso que quer ser brilhante, um vaso que carrega com ele uma pedra da ignorância, uma pedra da altivez, uma pedra do orgulho. Deus está dizendo que o orgulho tem que ser arrancado, a altivez tem que ser arrancado, o orgulho, a ignorância tem que ser arrancado. E eles começam a discutir. Aí Jesus vai dar resposta a eles: vocês querem ser maior? Então vocês têm que ser menor. Quer ser maior lá, tem que ser menor aqui. Jesus traz uma criança e demonstra para eles como deve ser. Se vocês forem humilde como essa criança aqui, e se arrepender, assim então vocês serão maior no reino. Existem coisas que nós não entendemos diante de Deus. Para ser maior, tem que ser menor. Para a gente conseguir ser usado diante de Deus, precisamos nos humilhar. Não é da maneira que a gente quer, não é do jeito que a gente quer. Mas eu quero ser usado, mas você paga o preço. Você busca. Eu quero ser liberto, mas você tem feito por nós. Tem pedras que tem que ser arrancadas através de você mesmo. Através de você. Se você não age da tua forma, como é que Deus vai agir da forma dele? Tem pessoas que querem que Deus faça. E Deus está dizendo: peraí, tem pedras, tem coisas que é você que tem que arrancar, é você que tem que tirar, é você que tem que varrer, é você que tem que limpar. O que nós podemos, nós fazemos. Mas o impossível é somente ele que pode fazer. Porque a Bíblia diz em Lucas 1,37: porque para Deus nada é impossível. Então não tem coisas impossíveis para Deus fazer. Tudo para ele é possível. Não existe barreiras. Mas o homem impede isso. É o próprio homem que impede. Porque Deus, ele é delicado. O Espírito Santo é delicado. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando Jesus ele fala da igreja de Laodiceia, elas acham suficientes do jeito que elas estão levando. E elas mesmas falam para os líderes: nós não precisamos de nada. Nós estamos normais, não precisamos de nada. E de nada temos falta. Ou seja, nós estamos ricos, nós temos de tudo. Aí Jesus olha para eles e diz: peraí, a saber que vocês são desgraçados e pobres no mundo. Vocês são desgraçados da pobre no mundo. Ele está dizendo: vocês têm pobreza, rica na verba, mas pobreza no espírito. O que Jesus olha para muitas pessoas hoje, e muitas vezes a pedra atrapalhando, e muitas vezes para a pedra precisa ter um milagre, precisa fazer um milagre na vida, e arrancar
um morto que está lá para reviver. Porque quando Jesus ele olha para aquele momento e disse: olha, eis que eu estou à porta e bato. Ele está dizendo: vocês colocaram para fora, eu quero entrar para dentro. E para isso, o coração tem que mover a pedra para que Deus entre lá dentro. É Jesus querendo relacionar com o homem pedindo a Deus fazer a obra. Porque Deus não está só enxergado nas nossas palavras. Eu falo em Deus e eu estou com Deus. Então Deus quer bater aqui, ó. Porque falar e ouvir é uma coisa, mas praticar e viver é outra. É isso que a igreja de Cristo tem que entender. O ouvir a palavra é uma, o praticar é outra. Tem coisas que Deus quer de nós, que exige o nosso esforço. Exige o nosso esforço. Se nós não nos esforçar diante de Deus, nós ficaremos, uma pessoa que desce na casa do Senhor, vai na casa de uma rotina. É uma rotina, mas as coisas não mudam, porque a pedra nunca é movida. Aí Jesus observa a pedra ordenada, organizada, pintada talvez, e ali a pedra lá na frente. Jesus olha para aquela pedra e diz: tirar depois a pedra não vai ficar. Porque se a pedra não for removida, eu não posso fazer o milagre. Se a pedra não for tirada, eu não vou poder fazer milagre nenhum. É isso que muitas vezes as pessoas têm que entender. Deus tem que fazer o milagre, tem que fazer milagre, tem que fazer. O grande milagre que Deus fez sobre nossas vidas foi na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte, venceu por você. Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Ele venceu, a Bíblia diz que ele venceu, ele pisou Satanás. Então venceu, desde que nele está a chave da morte e da vida. Alabaçuiando, alabaio, preparado. Jesus Cristo tem a salvação. Alabaio, nele temos a salvação. Foi nos dado a oportunidade. Hoje temos mais do que um milagre, está na presença de Deus. Porque outrora podia ter morrido, outrora podia ter morrido, o diabo podia ter te matado, mas Deus te permitiu estar na presença dele. Esse é o grande milagre. O milagre é você ter tua família na presença dele. O milagre é ter você ter o teu filho na presença dele. O milagre é ter você, a família, o filho, o marido, a esposa, a mãe, o pai na presença dele. Esse é o grande milagre. Aí nós queremos ver coisas acontecer, que eu estou dizendo. O milagre você já está feito acontecer. Porque Jesus não permitiu certas coisas acontecer, se agravar de um ponto que desfalecesse pessoas. Porque tem situações que Deus sabe o teu emocional. Se muitas vezes se agravasse na tua vida, você não aguentaria, Deus sabe. Tem situações que Deus conhece a Bíblia, Deus conhece você. Tem coisas que não são para a tua vida, porque se for, você não suporta. Não suporta. E a Bíblia fala que toda a atrocidade que aconteceu na vida de Jó foi suportada, porque Deus sabia que suportava. Tem coisas que você está vivendo que talvez nem tanto é aquilo que talvez você está pensando. Porque tem pessoas dentro do UTI hoje, tem pessoas dentro do CTI hoje, tem pessoas que estão vivendo uma vida hoje de uma forma naquele lugar que talvez queria ter um momento, queria ter aquilo que você tem, ou queria estar no lugar que você está. E talvez nós andamos dizendo: queremos algo aqui, queremos que Deus faz já. Queremos que Deus faz, eu estou dizendo, analisa e pensa, porque aqueles que estão lá talvez não tenham a mesma oportunidade que você tem hoje. O milagre, ora para que Deus faça um milagre na vida deles, porque a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus agora restitui tudo de Jó. Talvez nós queremos que Deus fazendo na nossa vida, eu estou dizendo, está passando por dor, a tua dor. Você vai fazer que você olhe para as pessoas que estão com dor, para que Deus possa curar a tua própria dor. Imagina, nós vivemos uma vida de sofrimento e orando para aqueles que sofrem. Aí achamos que Deus não faz comigo. E muitas vezes olhamos o resultado porque você olha e Deus tem na vida dele. Deus está dizendo: tem dores que Deus não vai tirar da tua vida. Lembra de Paulo? Paulo olha para Deus, para Jesus, dizendo: Senhor, tire
esse espinho da minha carne. Então Paulo está vivendo o quê? Um bombardeio. Paulo é um homem que ora, Paulo é um homem que tem intimidade, Paulo é alguém que tem proximidade, mas está falando para Jesus: Jesus, tira, por 3 vezes, Jesus, tira esse espinho da minha carne. Jesus olha para ele e diz assim: Paulo, a minha casa te basta. Fica tranquilo, tem dores que você vai vivenciar, que é necessário Deus permitir na sua vida, porque se Deus te aliviar, você para de buscar Ele. Imagina isso. Se Deus arrancar e te aliviar de tudo, aí você está leve, não precisa mais de Deus, né? E tem coisas que é para você buscar mais a Deus na vida. Tem certos processos que Deus está permitindo para Deus, para você buscar. Tem coisas que é para funcionar diante de Deus, porque se as coisas não acontecem, você não busca. Se as coisas não se agradam, você não busca. Imagine uma igreja que está vivendo o melhor dela e não precisa de nada, não está acontecendo nada. Para que a igreja? Para que buscar a Deus? Está bom assim. Aí diz: agora eu vou perguntar. Eu vou colocar, agora vou fechar a porta, agora vou colocar a enfermidade, vou ver se a pessoa busca a porta, desperta. Deus, ele faz isso mesmo, ele faz que a casa se desperta. Imagina, hoje vivemos as coisas que estão acontecendo, as pessoas estão dispersas da terra, elas estão totalmente distraídas, totalmente acomodadas, e muitas vezes o diabo está trabalhando dentro da casa e da família, está dizendo: olha, tem coisas que você tem que se atentar. Imagina ali, a Bíblia diz no capítulo 13 de Mateus, o versículo 25, a parábola da semeadura, quando a Bíblia diz que quando um bom homem ele vai semeando numa terra boa, a Bíblia diz que os homens dormem ao período de 2 meses. Depois que os homens dormem, o diabo faz o quê? Semeia a semente ruim. Imagina, se você não busca, se você para de buscar, há uma promessa espiritual. Quem vai trabalhar? O diabo. Atentar diante do Senhor, porque temos que buscar, porque o período de tempo que nós estamos passando hoje é um período que as pessoas estão sendo acometidas, bombardeadas espiritualmente. Aí quando Jesus ele fala da pedra, exige de um homem tomar atitudes. Exige de um homem tomar atitude. Eu quero que você entenda. Exige de um homem tomar atitudes diante do Senhor. Porque se não tomar atitude, vai ficar do jeito que está. Olha o que a Bíblia diz. Quando Marta tinha a pedra, Jesus agora vai gravar dizendo: sai para fora, Lázaro. Sai para fora. O que estava morto saiu para fora. Houve-se milagre. Houve-se um grande milagre. O que eu quero que você entenda é que a pedra não pode ficar de atrapalho. Porque se a pedra atrapalhar, não vai haver milagre, não vai haver a cura, não vai haver a transformação. Quer ver as coisas sendo transformadas? Então arranque a pedra. Glória a Jesus. Colocar de pé. Glória a Jesus Cristo. Deus falou com pessoas aqui, o Freire falou. Espírito Santo revela. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E pessoas aqui com o Espírito Santo quer fazer algo sobre a tua vida. Glória a Jesus. Tem coisas que Deus quer fazer sobre a tua vida que exige diante de você um grande esforço. Glória a Jesus. Eu vou orar para a tua vida, bem? Glória a Jesus. Eu quero que você feche teus olhos nesta noite. Louvado seja Deus. Grande Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus na verdade, fala a vida de cada um que está neste lugar. Espírito Santo, eu peço a Ti nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, quebra todos os empecilhos e impedimentos nesta noite. Alabai, o crânio, alabassui, ando alabai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toma nas tuas mãos a tua igreja agora. Eu peço a Ti, meu Pai, o adversário não vai destruir esta casa, o adversário não vai destruir esta família, o inimigo não vai atentar contra esta casa, contra esta família.
família. Deus, nesta noite, Pai, eu repreendo, Pai, pela ordem do Espírito Santo, todo aquilo que o diabo tenta, em nome de Jesus Cristo, lava, sumiando, lava, o cantaria. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos a tua filha agora. Ei, lava, cantaria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma nas tuas mãos. Espírito Santo, tu és um Deus que faz milagres, tu és um Deus que entra dentro da casa, do lar e da família. E Deus, chega lá, Deus faça a tua obra. Espírito Santo, não deixa, Pai, que o inimigo tenta contra aquela casa, não deixa que o adversário tenta contra esta família. Nesta noite eu peço a Ti que o Espírito Santo do Senhor venha fazer obras tremendas. Nesta noite, lá vai o Cantarária, eu repreendo toda dor e enfermidade, eu repreendo toda reparação, em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, e Jesus Cristo, visita aquela pessoa agora, visita aquele homem agora, visita aquela criança agora. Eita, lá, ó Deus, eu peço a Ti neste momento, Pai, Tu és um Deus que farás milagres, farás coisas grandes e potentes e poderosas. Descansa no coração, porque aquilo que Deus vai fazer é coisas grandes. Descansa no teu coração, assim diz o Espírito Santo, porque aquilo que Deus vai fazer é coisas grandes, aquilo que Deus vai operar é coisa grande. Buscar-se diante da minha presença, viste que buscar-se diante da minha presença e guardaste a minha palavra, também vos guardarei e guardarei também a tua casa. Assim diz o Senhor: salvareis de um para um, entrarei e operarei, porque assim diz o Espírito Santo, a promessa que repousa sobre a tua casa e sobre a tua família. Abre as tuas mãos assim, segura a bênção da parte do Espírito Santo agora, na basura da lavagem, eu preparária. Assim diz o Espírito Santo de Deus da verdade. A lavagem, eu preparar a basura da lavagem. O Espírito Santo de Deus tem coisas tremendas para fazer, filha. O Espírito Santo de Deus tem coisas tremendas para fazer. Deus quer mais de ti, Deus quer mais de ti. É diante da intensidade da oração, Deus irá fazer coisas tremendas. O Senhor, Ele vela pela tua vida, Ele vela pela tua família, Ele vela pelos teus. Grande livramento, o Espírito Santo dá nesta noite. Grande livramento, o Espírito Santo dá nesta noite. Receba da parte do Espírito Santo, receba da parte do Espírito Santo. Ó Deus, tocando na tua vida aí, ó Deus, tocando na tua vida. Deus, toca agora, trabalho, canta, toca agora, toca agora, toca agora. Vai tocando, toca mais forte, toca mais forte, toca mais forte. Isso, Jesus, toca mais forte, toca mais forte, toca mais forte, toca mais forte, em nome de Jesus. Receba o renovo da parte do Espírito Santo e trabalho preparado a sua. Meu Deus, Deus tem obras poderosas, viu? Deus vai tocar a lava, Ele vai dar basculha na lavagem, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, ó Espírito Santo, nesta noite eu repreendo toda a depressão, eu repreendo toda a depressão, eu repreendo toda a depressão. Agora, sai da mente e Jesus vai quebrando as forças. Vai quebrando as forças, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Jesus vê, Deus tira, arranca lá, Jesus, arranca lá, aquilo que atrapalha, aquilo que impede agora, vai colocando, toca mais forte, em nome de Jesus Cristo, vai quebrando os laços, o adversário tenta laços contra essas mãos, tenta laços contra ela, ó Jesus, quebrando o laço. Satanás, tu não tem poder contra ela, porque eis o Espírito Santo da verdade, que tem uma obra sobre a vida dessas normas. Vai quebrando aqui agora, Jesus, vai quebrando aqui agora, em nome de Jesus Cristo, todo mal da obra seja quebrado aqui, ó.
Em nome de Jesus, ó. Deus tem uma obra grandiosa. Vigia na terra, assim diz o Senhor, tá? Vigia com as tuas próprias amizades. Jesus, ele tem uma obra tão grande na tua vida. E laços foram quebrados, porque Deus, ele tem laços sobre a tua vida, tá? Tu és um grande defeito diante de Deus. Não sei qual é a posição de vocês, a obra do Senhor, tá? Mas assim que o grande chamado sobre a obra de Deus. A grande chamado de Deus sobre a tua vida, está sendo uma vida diante do Senhor. É por isso que o diabo tenta contra a tua. Se diz o Espírito Santo, é Jesus, grande e eterno Pai. É, Senhor Jesus. Nessa noite de Pai amado, visita os tempos da tua vida agora. Visita os tempos dela agora. E Jesus, vai curando. Vai curando, Jesus. Vai curando, Jesus. Toda a porcaria vai sendo referida agora. Em nome de Jesus Cristo. Deus vai operando agora. Em nome de Jesus, ó Deus tocando. Deus vai curando. Deus vai curando libertação. Deus vai libertando. Deus vai fazendo libertações. E na hora da Deus hoje quebra os laços contra a vida de vocês. O diabo tenta contra a vida de vocês. Enfermidades, o Senhor vai curando hoje. Em nome de Jesus Cristo, vai tocando todas as piscadas do Pai, ela sendo requerida aqui agora. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, espírito de morte, espírito de enfermidade, sejam requeridos aqui agora. Em nome de Jesus, sai da mente dela, sai da mente dela. Em nome de Jesus, sai da mente dela, vem para fora. Vem para fora, vem para fora, vem para fora, vem para fora, em nome de Jesus. Sai das canelas, agora, em nome de Jesus. Coloca fogo aqui, Jesus. Coloca fogo aqui, Jesus. Coloca fogo aqui, Jesus. Coloca fogo aqui, Jesus. Sai de baixo da cama dela, sai de baixo da cama dela, vai ser de pau. Vai ser de pau, sai de baixo da cama dela, vai ser de pau. Pega aquilo para fora, agora, sai de baixo, Jesus te viu, Jesus te viu, sai da casa dela, espírito de morte, depressão, tu quer dar o fato dela, né? Tu quer dar o fato na vida dela, né? Sai da casa dela agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal dentro daquela casa, em nome de Jesus. Você traz uma depressão profunda, tá? Depressão do diabo tenta da tua vida mais trabalhos. Não consegue dormir direito. Trabalhar dentro do seu cônjuge, dentro da sua casa. Vamos cabeça diante de Deus que o Senhor quer fazer uma obra de Deus na vida de vocês. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Amém? Palma para Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade de vir, amém? Bate palma para Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus Senhor dos anos, amém, pastor, em nome do Senhor Jesus. Amados, terça-feira estaremos aqui, mais um dia da campanha, vai estar conosco a missionária Cris de Deus, trazendo a palavra do Senhor Jesus. Venha, essa campanha está sendo uma bênção, o nome do Senhor será glorificado. Pastor Marcos, pastor ensinar. Amado Deus, eterno Pai, do Jesus Cristo, Pai, te agradecemos a noite deste culto, te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada, Pai, na vida do teu filho em nossos corações. Em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por tudo que tens feito em nosso meio. Fica aqui a nossa eterna gratidão ao Espírito Santo, ao Senhor, pelas maravilhas, pela manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Também te pedimos, ó Pai,
que o Senhor venha levar o teu povo em segurança para os teus lares, dando a paz, o sono reparador do Espírito Santo, o início de semana abençoada, velada e guardada por ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Temos as mãos, nos dando a Deus, a graça, a comunhão e a eterna consolação do Espírito Santo sobre o povo da igreja, não somente hoje, mas para sempre, todos digam.